Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro, nós nos encontramos para mais um pacto de oração, uma noite em que a gente se coloca diante de Deus em oração, em louvor, em adoração, na certeza de que Deus tem ouvido as nossas preces e tem respondido às nossas orações. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora e pedir que Deus esteja de mãos estendidas sobre nós nesse tempo que vamos passar na presença dEle. Vamos orar então? Deus bendito, eu quero louvar o Teu nome, porque o Senhor é Deus presente em nossas vidas. Quero louvar o Teu nome, porque o Teu amor e a Tua misericórdia se renovam a cada manhã nas nossas vidas, ó Pai. E hoje pela manhã, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade já se renovaram e já se manifestaram sobre as nossas vidas, e é por isso que tivemos um dia tão abençoado, tivemos a Tua mão nos guiando, nos amparando e nos sustentando, ó Pai. E pedimos a Ti, ó Deus, que esse tempo que estaremos diante de Ti em culto, em tempo de adoração, em tempo de reflexão na Tua palavra, seja um momento cheio do Teu Espírito, cheio da Tua glória, que haja um derramar da Tua unção sobre nós, ó Pai, para que possamos receber o toque do Teu Santo Espírito, possamos receber a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, e que ao nos colocarmos diante de Ti em oração, a nossa oração seja na intercessão do Teu Santo Espírito. Então fica conosco, Pai, e recebe também a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você essa canção que é baseada no texto que nós vamos ler hoje, vai ser a base da nossa reflexão também, texto de Abacuque capítulo 3. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Essa é a verdade que queremos viver na presença de Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não
eu me alegrarei em Ti. Amém. Que essa seja a verdade das nossas vidas, que a nossa vida seja de adoração a Deus, não importa as circunstâncias. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Abacuque, livro do profeta Abacuque. Eu quero ler algumas partes com você, que é o capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, verso 1 e depois capítulo 3, versos 17 a 19. Então você pode abrir lá em Abacuque 1, verso 2, depois capítulo 2, verso 1 e depois capítulo 3. Abacuque 1:2 diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e Tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e Tu não nos salvarás? Capítulo 2, verso 1: Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai fazer e como vai responder à minha queixa. Agora capítulo 3, versículos 17 até 19. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças a Deus, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Responda para si mesmo, faça uma reflexão aí no seu próprio coração, na sua alma. O que é que você pensa do silêncio? O que é que você pensa do silêncio? Algumas pessoas amam o silêncio. Tem gente que não vê a hora de encontrar um lugar sossegado para poder desfrutar da ausência do barulho, né? Ficar longe de qualquer barulho, de qualquer ruído. Uns gostam de ir para casa depois de uma jornada de trabalho e permanecer no sossego do seu lar. Outros gostam de ir para um sítio para se refugiar dos barulhos típicos da cidade, escutar apenas os barulhos típicos do campo, que são barulhos tranquilos, né? O canto dos pássaros e outros barulhos da vida rural. Só que também tem aqueles que odeiam o silêncio. São pessoas que não suportam estar longe de uma conversa, não suportam estar longe de uma música, longe do falatório da TV, longe do barulho dos carros. Existem pessoas que até mesmo para dormir precisam ouvir um barulho, ou precisam ligar uma música, ou precisam pelo menos adormecer com a televisão ligada, porque gostam do barulho. Agora, um silêncio que ninguém gosta de enfrentar é o silêncio de Deus. Não importa se você é adepto do silêncio ou não, um silêncio que ninguém gosta de enfrentar é o silêncio de Deus. Até mesmo aqueles que gostam do silêncio acústico estremecem diante do silêncio de Deus. E aí a gente fica pensando, o que fazer quando Deus emudece? O que fazer quando Deus aparentemente não fala mais conosco? O que é que a gente pensa numa hora como essa? Que postura a gente tem que adotar quando nós não conseguimos ouvir ou perceber uma revelação de Deus? Quando nós não conseguimos perceber a direção, a orientação do Senhor, enfim, o que é que nós podemos fazer quando Deus fica em silêncio?
quando o silêncio não é do mundo, quando o silêncio não é das coisas, mas quando o silêncio é de Deus. Eu acredito que o profeta Abacuque tem algo a nos ensinar, porque ele vivenciou pessoalmente a experiência do silêncio divino. E Deus demorou tanto em responder a oração do profeta, Deus se silenciou por tanto tempo, que logo no início do livro, Abacuque escreveu: ó Senhor Deus, até quando eu clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Daí em seguida ele disse: eu vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que o silêncio faz parte do modo como Deus lida com o nosso clamor, com as nossas orações. E nós temos de aprender como lidar com essa situação. Por isso eu quero compartilhar com você o que nós devemos fazer, baseado naquilo que a gente leu aqui em Abacuque. O que nós devemos fazer quando Deus fica em silêncio, quando Deus não nos responde quando nós queremos ouvir? Primeiro, não feche a sua vida para aquilo que Deus quer realizar com você, para aquilo que Deus quer realizar em você, porque em tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. O segredo é nós procurarmos compreender o porquê Deus está calado, o porquê Deus silenciou nas nossas vidas. Em alguns casos Deus fica em silêncio por causa do nosso pecado. Se você for ler o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículos 1 e 2, você vai ver Isaías dizendo assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a sua força ou não pode salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus se nega em atuar na área em que há pecado na nossa vida. Ele se nega em abençoar aquela área em que ainda não houve arrependimento e abandono do pecado. Se quisermos ouvir a voz de Deus, se quisermos a sua bênção numa área em que nós permanecemos em pecado, nós precisamos primeiro nos arrepender e depois abandonar o pecado. Não tem outro caminho. Se você não tem conseguido ser abençoado, se você tem, na verdade, participado do silêncio de Deus na sua vida nesse momento, ou em uma determinada área da sua vida, então verifique a sua vida e veja se ali não existe pecado, porque enquanto não houver arrependimento, Deus não vai atuar naquela área. Deus ficará realmente em silêncio. Em outros casos, Deus fica em silêncio porque ainda não chegou a hora de sermos abençoados. Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Então, meu irmão e minha irmã, saiba esperar o tempo de Deus. Deus também fica mudo para demonstrar a sua soberania. Lá em Abacuque capítulo 1, verso 2, diz assim: ó Senhor, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? O profeta Abacuque orou e queria uma resposta rápida de Deus, mas Deus só respondeu quando quis. Por quê? Porque Deus estava dizendo para o profeta Abacuque que ele era soberano. O silêncio de Deus era para mostrar para Abacuque que Deus é que mandava na situação. Meu irmão e minha irmã, Deus não é o nosso servo. Ele não tem a obrigação de nos atender quando nós queremos. Nós é que temos de atender a Deus quando Ele quer. Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, como quer. Em muitos casos,
Deus também fica em silêncio porque Ele quer trabalhar no nosso caráter. Existem coisas na nossa vida que só mudam através do sofrimento. Talvez você seja um crente fervoroso, um crente fiel, mas tem passado por grandes provações. Aí você ora e não obtém resposta de Deus. Como agir nesse momento? Aquiete-se e tente perceber o que é que o Espírito Santo está querendo mudar em você, mudar no seu caráter. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Davi, Paulo, Pedro e outros homens notáveis da Bíblia, grandes servos de Deus, consagrados, fiéis, esforçados, tiveram de passar por grandes situações de dificuldade e de silêncio de Deus, para que Deus transformasse o caráter deles. Então, talvez o silêncio de Deus na sua vida seja o Espírito Santo querendo moldar o seu caráter, e você precisa estar atento para o que Deus está querendo realizar em você, para as transformações que Deus está querendo tratar na sua vida. Mesmo que Deus esteja em silêncio, meu irmão e minha irmã, não feche a sua vida para aquilo que Ele quer fazer. Se você não estiver ouvindo a voz de Deus, recebendo a direção de Deus, não feche a sua vida, porque de alguma maneira Deus está querendo realizar algo bom. Ele tem propósitos benditos para você. Segundo lugar, mantenha uma postura de adoração. Ainda que haja tremendas lutas na sua vida, não deixe de glorificar o nome de Jesus. Os versos 17 e 18 de Abacuque capítulo 3, são uma confissão de fé do profeta. Ele disse que mesmo que acontecessem as piores coisas com ele, ele ainda se manteria louvando a Deus. Ele se manteria na posição de adoração. E talvez você esteja pensando, pastor, mas como louvar a Deus pelas tribulações? Como louvar a Deus pelas situações de dificuldades pelas quais eu estou passando? Veja, meu irmão, minha irmã, não é louvar a Deus pelas tribulações, mas é louvar a Deus nas tribulações. Abacuque não fez aquela profissão de fé e não deu graças a Deus pelas provações, mas enquanto passava por elas. O louvor em meio às dificuldades é uma declaração da nossa fé em Deus. A partir do momento que nós honramos ao Senhor, Ele também nos honra, fazendo uma obra grandiosa nas nossas vidas. Você deve se lembrar lá do livro de Atos dos Apóstolos, que certa vez Paulo e Silas foram presos injustamente, porque pregavam o Evangelho, e não foi fácil para eles irem parar numa prisão, exatamente porque estavam fazendo a obra de Deus. Mas mesmo em meio àquelas circunstâncias de prisão, de cadeia, eles mantiveram uma postura de adoração, e lá dentro daquela cela eles começaram a cantar louvores a Deus. E você já sabe o que aconteceu. Deus imediatamente fez um mover acontecer naquele lugar, algo sobrenatural aconteceu, e eles foram libertos daquela cadeia. O louvor, a adoração, a postura de louvor e adoração de Paulo e Silas fez com que Deus os honrasse dentro daquela cadeia. Então, meu irmão, minha irmã, firme a sua vida na adoração, mantenha uma postura de louvor, dedique-se a Deus. Você não vai deixar de ser honrado, mesmo que Deus esteja em silêncio, mesmo que Deus esteja quieto, mesmo que Deus esteja mudo. Não se ofenda com Deus, pelo contrário, louve, engrandeça o nome do Senhor. Ele está cumprindo propósitos benditos na sua vida. E por último, meu irmão, creia que Deus pode fortalecer a sua vida. Lá no versículo 19 de Abacuque 3,
O profeta diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Eu acredito aqui que Deus pode fazer pelo menos duas coisas com você. Ou Ele pode te fortalecer no meio do sofrimento, para que você suporte o sofrimento de uma maneira bem aguerrida, ou Ele pode fazer com que você passe por cima dos problemas, ou seja, tire de letra. É por isso que está escrito ali, ó: Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Na revista atualizada diz andar altaneiramente, né? Eu imagino assim, andar altaneiramente é andar por cima, passar por cima dos problemas. Os problemas não vão nem atingir você. Então, ou Ele te dá força para bater de frente com o problema e vencer, ou Ele faz você passar por cima e o problema não te atinge de cheio. Você não tem nem que lutar. Essas são as duas situações que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode até estar em silêncio, mas Ele não deixa de agir, Ele não deixa de socorrer. Então, continue crendo que Deus pode fortalecer você. Não pense que Deus se voltou contra você porque Ele está em silêncio. Não pense que Deus se afastou de você quando Ele está em silêncio. Não pense que Deus deixou de te amar quando Ele está em silêncio. O silêncio de Deus, na verdade, demonstra que Deus tem propósitos na sua vida, que Deus está tratando tanto o seu caráter quanto o seu problema. E em breve, num tempo que Deus já determinou, você vai voltar a ouvir a voz do Senhor como você já ouvia, e você vai contemplar as maravilhas de Deus. O importante, meu irmão, minha irmã, é você não perder o foco. Abacuque não perdeu o foco de Deus. Ele sofreu com o silêncio de Deus, mas no final do seu livro ele faz uma confissão de fé, de que ele ia continuar confiando, de que ele iria continuar louvando a Deus, não importava o que estava acontecendo, na certeza de que Deus estava fortalecendo a sua vida e tratando o seu coração. É isso que Deus vai fazer conosco. Basta crer, basta continuar a caminhada com foco no Senhor. Deus não abandonou a gente, Deus está conosco. O silêncio de Deus não representa a sua ausência, representa apenas que Ele tem propósito para nós. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Você que está fazendo pacto de oração, você que está aí numa caminhada de 7 semanas de oração, vamos colocar isso diante de Deus. Você que não está fazendo o pacto de oração, mas tem pedidos a colocar diante de Deus, vamos orar agora. Você que tem pessoas que você quer também colocar diante de Deus em oração, amigos, parentes, talvez amigos que estejam enfermos, vamos colocar tudo isso diante de Deus agora, porque Deus tem propósito na vida de todos nós. Vamos orar, ore comigo então. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor, cada um com um pedido de oração, cada um com uma necessidade a ser suprida. Senhor, nós cremos que, embora às vezes não consigamos ouvir a Tua voz, não consigamos captar a Tua direção, o Senhor não deixou de atuar em nossas vidas, o Senhor não deixou de nos abençoar, o Senhor não deixou de nos socorrer. Por isso pedimos a Ti, ó Pai, que mesmo no silêncio, o Senhor continue a ouvir as nossas preces, a receber, ó Deus, e a acolher os nossos pedidos de oração.
O Senhor conhece o coração e a vida de cada filho, de cada filha do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, vem de encontro a cada necessidade, vem de encontro a cada luta e atua com poder e graça sobre cada uma dessas dificuldades, sobre cada um desses pedidos que estão sendo colocados diante do Teu altar. Dispensa graça, dispensa poder, dispensa amor, dispensa misericórdia, Senhor, para que cada situação seja revertida para a glória do Teu nome. Que haja, Senhor, providência da Tua parte na vida do Teu filho e na vida da Tua filha, Senhor. Que possamos ver maravilhas acontecendo nas nossas vidas pelo poder da Tua graça. Então vai de encontro, Senhor, a cada necessidade, a cada oração, a cada pessoa que está sendo apresentada a Ti, Senhor. Eu oro em especial pelos enfermos, ó Deus, aqueles irmãos que estão sofrendo com enfermidades, aqueles irmãos que estão sofrendo com a Covid-19. Alcança, Senhor, essas vidas com o Teu poder, Senhor, e restaura a saúde dessas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de todo o Teu povo, guarda o Teu povo na Tua proteção, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que bom estar com você aqui neste culto. Agora nós vamos nos rever no domingo, e eu aguardo você no domingo às 19h30. E você que pode vir aqui para o culto presencial vai ser muito bem-vindo. Espero te ver aqui presencialmente. Você que não pode estar conosco aqui por conta das restrições, que você esteja aí conosco no YouTube. Nós ainda temos, graças a Deus, esse privilégio, né, de poder termos o culto online. Então a gente se reencontra no YouTube. E que você tenha uma semana abençoada, debaixo da proteção do Senhor. Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.